Olá, sou Vitor Verli, desenvolvi uma apresentação para um treinamento interno e agora estou compartilhando com vocês através desse vídeo. Esse curto conteúdo teve o objetivo de esclarecer as diferenças e aplicações das classes de estimativas e confiança na orçamentação de projetos industriais. Sua necessidade surgiu após verificarmos que uma boa parte da equipe de projetos sempre confundia o range de precisão das classes com a reserva de contingência. E é exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Tentei simplificar o vídeo de forma que todos que convivem com projetos, não importando o nível, conseguissem compreender e agregar esse conhecimento. Então, o foco foi uma linguagem simples para uma abrangência gerencial. Então, começamos aqui. A explicação. Coloquei esse gráfico mostrando as classes de estimativa, que vão da 5 à classe 1, bem como nas barras a divisão dos tipos de estimativa. Estimativas de alta precisão, que são itens precificados com escopo definido, de baixa precisão, em amarelo, são itens precificados com escopo com nível baixo de escopo, e a contingência em verde. Completando as informações com o nível de definição de escopo, que representei em percentual, para facilitar o entendimento de todos. Então, agora explicando, o que define a classe de estimativa é o nível de definição e do escopo do projeto. Existem outras características, porém secundárias. De maneira geral, sempre estão ligadas ao nível de definição de escopo. A maturidade das entregas do projeto é o fator determinante para essa definição. Então, como podemos ver, na prática de mercado, as classes de estimativas elas podem ser enquadradas dentro dos portões de validação de maturidade de projeto. Pode ser exemplificado aqui, nesse caso, pelo processo front-end load, no qual podemos ver que um projeto submetido no portão IFEL 1 enquadra-se em uma classe de estimativa 5, sendo que uma autorização para execução, um FEL 3, representa uma estimativa classe 3. Dessa forma, consegue-se difundir esse entendimento para as equipes em vários níveis da organização. É importante deixar claro que cada uma das empresas pode ter seu próprio processo, terminologia e pode classificar a estimativa de maneira específica. Continuando a explicação, conforme a evolução do projeto, o nível de definição do escopo aumenta, como representado nas setas azuis, proporcionando cada vez mais estimativas de alta precisão. Essas estimativas são baseadas em custos unitários, cotações firmes e contratos vigentes, e outras. Consequentemente, há uma redução na proporção de estimativas de baixa precisão, que são baseadas de uma grande forma em faturação, modelos paramétricos, ordem de magnitude e analogias. Com essa evolução, os níveis de incerteza diminuem, possibilitando um menor patamar de contingenciamento, conforme demonstrado nas setas pretas. Esses gráficos representam bem a evolução da composição de uma estimativa no ciclo de vida de um projeto. Entendido esses pontos, seguimos em frente. Agora que expliquei o que são as classes e como as estimativas se enquadram nelas, vou dizer para que serve, os objetivos e por que as empresas utilizam esse sistema de classificação. Para que serve? Possibilitar um mapeamento dos estágios de orçamento, gerando assim uma matriz, definindo o nível de maturidade, qualidade e precisão, deixando claro para a organização qual é o nível que esse projeto se encontra no momento. Qual é o objetivo e por que são usadas? O objetivo de possibilitar o enquadramento dentro de uma faixa de precisão esperada, possibilitando as empresas criarem cenários de viabilidade econômica, financeiro e comerciais. As análises feitas pelas empresas na prática utilizam esse range de variação para análise de sensibilidades, que eu posso exemplificar aqui. Se o projeto custar 30% acima do estimado, ainda é viável economicamente? Ou então, se custar 20% a menos, será quanto mais rentável esse projeto é para a organização? Essas perguntas devem ser respondidas para que o financiador do projeto tome a decisão mais precisa no momento. Quando olhamos todas as faixas de precisão, podemos ver as diferenças entre classes.
Saímos de uma banda superior de mais 30 para uma banda de superior de mais 3%, e a banda inferior de menos 20 para uma banda de menos 3%. Outra coisa, não podemos deixar de mencionar outra aplicação que é o controle de crescimento das estimativas, definindo para a equipe de projetos os limites permissíveis para uma variação de estimativa. Muitas empresas utilizam esses limites como fator comparativo, exemplificando. Um projeto foi apresentado em classe 5 com 200 mil. A equipe de projeto deve conduzir o projeto para a próxima fase dentro das tolerâncias da classe menos 20 mais 30. Concluímos aqui a explicação sobre a classe de estimativas. Porém, fica o questionamento: qual é a ligação entre o mapeamento das classes de estimativas com a confiança na orçamentação? Qual a probabilidade desse orçamento realmente acontecer? E como garantimos que o orçamento respeite as margens de precisão? A boa prática recomenda que todas as estimativas de custos, independente da fase do ciclo de desenvolvimento do projeto, tenham algum nível de financiamento para condições desconhecidas do projeto. Esse nível de financiamento é chamado de contingência. A alocação de contingência em todas as fases de estimativa deve ser baseada em boas práticas e deve ser alocada com base nos fatores de riscos estabelecidos. A quantidade de contingência necessária e os fatores de risco que a contingência aborda mudam ao longo do desenvolvimento do projeto, e as estimativas devem refletir essa mudança. No gráfico na tela, mostra a evolução da necessidade de contingência ao longo das classes estimativas. Por exemplo, nos estágios iniciais da estimativa, em função do nível de definição do projeto, uma quantidade significativa de contingência deve ser aplicada para compensar os riscos relacionados às indefinições. Nos estágios posteriores do desenvolvimento do projeto, a definição do projeto geralmente é bem estabelecida e outros fatores de risco, como condições de mercado, escalada de material e riscos de implantação, ganham importância. Porém, proporcionalmente, são muito menores do que as incertezas do início do projeto. Dica: é importante saber o método que é utilizado para a determinação dessa contingência. Alocações de contingência fixa em vários estágios do desenvolvimento do projeto muitas vezes levam a erros substanciais na estimativa e não refletem necessariamente os riscos mensuráveis do projeto. Não estou afirmando que não é aplicável. Cada organização tem o seu método, porém, para evitar esses erros, utilize as estimativas probabilísticas. Continuando a explicação sobre contingenciamento, vamos dividir a estimativa para melhor entendimento. Estimativa base são os custos atribuídos a todo o escopo conhecido do projeto, independente do método utilizado para tal levantamento. À medida que o projeto avança com sua definição de escopo, maior será a fatia dentro do orçamento. No exemplo mostrado, uma estimativa classe 5 terá uma probabilidade baixa de acontecer, se somente levarmos em conta os valores de alta e baixa precisão do orçamento, mostrado em vermelho e amarelo. Isso se deve à grande influência das incertezas. Então, uma dica é que baixa probabilidade devido à grande influência de certeza. De forma geral, nessas fases iniciais do projeto, é bem próximo de zero a probabilidade dessa estimativa acontecer. Nesse outro exemplo, temos uma estimativa classe 1. Podemos verificar a mudança de comportamento da confiança, probabilidade, da estimativa base. Ela já é superior a 25% e chega em vários projetos bem próximo de 50% de confiança. À medida que o projeto avança, a estimativa base necessária normalmente melhora o grau de confiança, refletindo o aumento da certeza no escopo do projeto e a oportunidade de mitigar ou eliminar riscos associados a esse projeto. Agora que já explicamos as classes de estimativa e estimativa base, chegamos no momento de falar um pouco sobre a contingência. As práticas recomendadas no setor de projetos industriais determinam que todas as estimativas de custo, independente da fase do ciclo de desenvolvimento do projeto, tenham algum nível de financiamento para condições desconhecidas. Esse financiamento é tipicamente denominado de contingência e pode afetar o custo final do projeto. Eu repito novamente essa definição, pois não se pode ter uma confiança no orçamento de projeto sem uma boa determinação de uma reserva de contingência.
Os valores de contingência são inversamente proporcionais à probabilidade de um orçamento ser excedido, ou seja, quanto mais contingência incluída, menor a chance de exceder o orçamento. No caso mostrado, temos 90% de confiança que este projeto terminará com até 200 mil. É importante que a captura dos riscos e suas análises sejam realistas, pois podem mostrar uma confiança inexistente do orçamento do projeto. Existem no mercado várias técnicas ou metodologias capazes de gerenciar ou definir o valor do financiamento da contingência de maneira precisa. Tá? Aqui eu coloquei uma observação, né? Contingência, utilizada para cobrir as incertezas do projeto, aumenta a confiança do orçamento. Cada empresa tem os seus parâmetros. No caso mostrado ao lado, optou-se por um P90 de confiança no orçamento. Bem, para finalizar esse vídeo, temos o caso demonstrado agora, no qual a estimativa atual está classificada como classe 1. O gráfico mostra uma probabilidade de 35%, ou seja, esse é o nível de certeza sobre a estimativa base. Essa confiança pode ser aumentada incluindo uma verba de contingência. Nas empresas nas quais trabalhei, o P50 de confiança é muito utilizado para definir o contingenciamento de projetos para estimativas maduras acima de classe 3. Como ficaria a leitura deste cenário então? Esse orçamento tem 50% de confiança de acabar com até 200 mil. O P50, como eu disse anteriormente, é muito utilizado pelas empresas. É uma fatia considerável de confiança destinado à equipe de projetos gerenciar os riscos que ela mesma elencou durante o ciclo de vida do projeto. Porém, as grandes empresas, de uma maneira mais conservadora, utilizam outros métodos para garantir uma confiança ainda maior nos seus orçamentos. Muitos donos de negócio ou clientes podem adotar uma estratégia mais conservadora para análise de viabilidade de projeto. Nesse caso, geralmente as empresas adotam as reservas gerenciais. O que é isso? É uma margem de segurança para garantir que os riscos que ainda não foram identificados inviabilizem um projeto. Na imagem, simulamos uma margem de 90% de confiança para a reserva gerencial, mostrando que o orçamento tem uma confiança de acabar de 90% de acabar dentro dos 200 mil. O uso da reserva gerencial exige uma alteração de escopo do projeto e na linha de base dos custos, enquanto o uso do fundo de contingência está dentro do orçamento e o cronograma aprovados para o projeto. Geralmente, a utilização da reserva de contingência está na alçada do gerente de projetos, enquanto a liberação da reserva gerencial deverá ter o aval do cliente ou financiador do projeto. Então, pessoal, espero que tenha sido uma boa explicação, que tenha valido a pena os minutos dispensados para acompanhamento do vídeo. E obrigado. Até mais.